Seja bem-vindo ao Entre Costas Podcast. Hoje a gente vai falar então um pouquinho sobre a carga mental da mulher e sobre a saúde mental da mulher, né, Marina? Isso aí, mês da mulher, a gente vai focar nesse tópico. É importante esse tema porque a mulher ela tem uma carga mental invisível e a gente, nesse podcast, vai dar visibilidade para a carga mental e para a promoção da saúde mental na mulher. Perfeito. Mas antes, a gente vai falar de uma coisa que ainda não tem a linha feminina, mas vai ter, que é a Delabito. Delabito é uma marca de roupas que a mulher pode presentear o seu marido Boa dica, hein? com uma bela roupa. Uma roupa que não vai desbotar, uma roupa que tem um tecido de algodão egípcio de alta qualidade, que é essa que eu estou usando agora. Tá bonito, hein? Bonito. Elegante. Isso aí, o nosso cupom Entre Costas lá no site da Delabito. Perfeito. Delabito Store, né? O link tá na descrição Tá, todos os links vão estar na episódio. descrição. Perfeito. E você que gosta do nosso conteúdo, não deixe de curtir, compartilhar com o máximo de pessoas e deixar o seu comentário aqui. Isso aí. Esse comentário é importante porque a gente vai interagindo com vocês e a gente gosta muito dessa interação, até mesmo para a gente conhecer a sua opinião sobre o podcast. Marina, você que trata principalmente de mulheres, né? Qual que é essa carga mental, então? São várias. E ao longo desse episódio todo a gente vai discorrer sobre toda essa carga mental. As mulheres, historicamente, culturalmente, têm um lugar na sociedade e com isso têm os seus desafios. Infelizmente, vou começar pelo mais difícil e o maior deles, que a gente até já fez um episódio conversando um pouco sobre isso também, que é a vulnerabilidade da mulher perante situações de violência. Seja violência psicológica em uma relação, ou uma violência sexual, ou uma violência doméstica. Então, infelizmente, as mulheres são vítimas e até a pior finalização disso, né? Que é o feminicídio. Isso é uma grande carga para a mulher. Essa vulnerabilidade, infelizmente, o assédio na infância, a violência na infância também é um grande fator de risco para a saúde mental da mulher a vida inteira, até a vida adulta. A gente fez um episódio com a Mariana, que a gente conversou sobre como proteger as nossas crianças. Um episódio muito importante para todos os pais, adultos, professores, avós assistirem, né? Porque a gente protegendo a criança, a gente vai ensinar para ela também limites importantes para ela colocar, e o nosso grande objetivo é evitar que esse tipo de coisa aconteça, essa prevenção de algo que fica marcado para a vida toda. Então, infelizmente, é fator de risco para alguns transtornos, é fator de risco para uma baixa autoestima, para ela não saber colocar limites, uma vez que seus limites foram infringidos. Então, esse é um grande fator de risco e importante a gente colocar isso em pauta, por mais desafiador que seja. É interessante que isso a gente vê nas próprias estatísticas, né? Então, no estudo feito pelo The Lancet, envolvendo mais de 49 mil pessoas, milhões, 49 milhões de pessoas. Então, vê parte como estatística que 53% das pessoas com algum transtorno mental são mulheres. Ou seja, a maior parte não é 50-50, porque na população é 50-50. Mas ali no estudo, quando a gente olha, é predominantemente a mulher que tem, então, algum transtorno mental. Eu acho que isso mostra a questão social do transtorno mental e, particularmente, a questão social feminina. Então, a Marina já falou dessa vulnerabilidade que vem desde a infância, a questão de abuso, de violência com a mulher, mas nós temos, vamos dizer, usar uma expressão mais pesada, uma violência social, que é esse desamparo que a mulher tem, essa carga mental invisível, que é a sobrecarga mental invisível. E ela é invisível, porque a mulher, ela pensa, planeja, organiza, executa várias áreas, em diversas atividades, para diversas pessoas.
E isso gera uma carga mental, um desgaste mental para a mulher. Porque culturalmente o cuidado cai sobre a mulher. E o cuidado de todos à sua volta. Horizontalmente, né? Seja do seu parceiro, da sua parceira, ou de pais e de filhos, e até às vezes no trabalho, né? Mulheres que trabalham, por exemplo, como professoras, o cuidado de todas aquelas crianças que estão ali, responsabilidade dela. Então, Um é papel muito social, né? cuidado, Que já é que é embutido. atribuído à mulher, Querendo ou não. querendo ou não, infelizmente. E é a mulher que não faz isso, que não dá esse cuidado todo. Por quê? É uma sobrecarga, é humanamente impossível você cuidar de todo mundo o tempo todo. E aí, quando a mulher começa a se posicionar diante disso, opa, eu preciso me priorizar também, eu preciso me cuidar também, porque senão eu adoeço, e esse é um fator de risco também, para ansiedade, depressão, burnout. Ela vai ficando por último nessa lista, e aí a gente tem uma sociedade que começa a julgar essas mulheres que falam, opa, aqui não, porque eu preciso me cuidar. Mas eu acho que eu vou fazer um contraponto, né? Muito também pela apresentação, né? Então, como são muito reprimidas de alguma forma, eu acho que a resposta muitas vezes vem muito agressiva do outro lado. Então, Pode ser, mas eu acho que não é a maioria. Não é. Mas eu acho que acontece e esse tipo de extremismo que Sim. não faz bem nem para um lado nem para o outro, né? Porque ela não consegue se comunicar. A mulher que acho que é muito extrema nesse ponto, né? Então, que fica até um estigma e tem até um peso negativo quando você fala assim, as feministas, né? Quando a feminista de verdade, ela reivindica os mesmos direitos. Exatamente. Direitos iguais, né? Uma igualdade salarial, Igualdade salarial, que é um coisas absurdo, justas. né? É um Coisas justas. absurdo Mas o hoje- mesmo cargo. Primeiro, as mulheres não têm A mesma oportunidade. a mesma oportunidade, os cargos de liderança são mais ocupados por homens e a capacidade é a mesma, e o salário no mesmo cargo às vezes é diferente. Isso é um absurdo. então, essa é uma violência social contra a mulher que a gente tem que falar. Isso é realidade. Os números mostram isso. Mas a oposição vai falar até que, por lei, isso não é permitido, né? Mas acontece. Tá. Em que situações você acha que isso acontece? Quando não vem uma promoção? Quando... Na contratação já acontece, porque eles não deveriam, mas acontece de olhar, será que essa mulher está perto da fase de ter filhos? Exatamente. Será que ela já tem filhos? Quantos anos tem seu filho? Mas aí, fazendo o papel do advogado diabo mesmo, fazendo o papel da oposição. Para a empresa isso não é mais custoso? É mais custoso, mas é um direito. Tudo bem. Porque Mas a empresa, na hora da contratação, ela vai olhar para o custo. ela vai Então, olhar uma pro mulher custo. custa mais para mim do que um homem, que não vai parar de trabalhar. Sim. Mas aí é o papel social da empresa. Mas a oposição vai falar que a empresa visa o lucro. Sim, mas aí eu acho que a gente tem que até trabalhar para essa igualdade. A gente precisa proteger a mulher, porque senão nós não vamos ter famílias. A mulher culturalmente aquela história da mulher ficar em casa, o marido trabalha. Só que agora a mulher ela sai para trabalhar também. Então, e aí ela precisa ter direitos iguais. Então, acho que esse é o ponto. Eu concordo com você porque essa é a realidade. Uhum. A realidade é que quando vai se contratar a mulher, se pensa nisso pelo custo. Mas isso, muitas vezes, infelizmente, acaba gerando mais dificuldades para a mulher. Porque se a mulher não tiver filho, o mundo acaba, né? Basicamente isso. A gente não tem outras gerações, né? E outro ponto aí é que se a gente tira essa oportunidade da mulher, a gente esquece uma questão social que as mulheres passam, que é de ser mãe solteira. Uhum. É do abandono da paternidade, do pai, e ela ter que lidar com tudo isso sozinha e ter que criar o filho sozinha. Ela precisa pôr dinheiro em casa para alimentar o filho, para custear questões básicas, né? E aí, então, quando a gente priva essa mulher dessa oportunidade, a gente não sabe o background dela, se ela tem uma rede de apoio, se ela não tem, né? Às vezes ela precisa disso para sustentar a casa. Então, é uma violência também. Exatamente. Então, nesse sentido, você mencionou a importância da rede de apoio. Eu fiz uma palestra essa semana, em celebração ao Dia Internacional das Mulheres, e eu falei da importância do autocuidado.
Autocuidado não é egoísmo, é responsabilidade afetiva com ela mesma. Então é importante esse autocuidado. E dentro do autocuidado, é importante a mulher ter momento de descanso. E qual que é a dificuldade da mulher ter momento de descanso? Porque ela se sente culpada quando ela para. Então ela tem uma lista enorme de atribuições e é humanamente, muitas vezes, impossível de dar conta. Quando alguma coisa ela não consegue fazer, deixa por fazer, ela se sente culpada. Imagine se ela parar para descansar. Então, um descanso é fundamental. Por isso, inclusive, o relatório que eu li sobre as mulheres, o relatório Esgotadas, menciona isso. As mulheres estão esgotadas e adoecidas mentalmente, por conta dessa sobrecarga mental, não se permitindo parar, descansar e ter um momento de autocuidado. E dentro dessa questão do autocuidado, a importância da rede de apoio. O que é a rede de apoio? A mulher precisa de pessoas com quem ela possa contar. E quando eu falo pessoas com quem ela possa contar, é contar, recorrer e abrir o seu coração. Ela precisa. Sem ser julgada. Principalmente sem ser julgada e sendo acolhida. Então, essa rede de apoio, ela precisa estruturar essa rede de apoio. E aí tem um parêntese. Muitas vezes a mulher, pela personalidade mesmo, ela vai fazendo, ela vai na frente, ela vai acelerando, ela vai apressada. E isso gera uma carga maior para ela. Então, ela precisa reconhecer seus limites, aceitar os seus limites e pedir ajuda. E aí, esse pedir ajuda no ambiente profissional, no ambiente familiar. Né? É claro, a gente entende, e eu confesso aqui, que na minha casa mesmo, quando a minha esposa me pede alguma coisa, ela sabe que não vai ser tão bem feito como ela faz. E é importante ela aceitar que não vai ser tão bem feito como ela faz, não vai ser do meu jeito. Então, esse também é um ponto importante para a mulher, que ela permita ser ajudada, que ela se permita ser cuidada. Então, eu sempre, nessa palestra, eu questiono quando eu falo para as mulheres, você cuida tão bem de si como você cuida dos outros? O Jordan Peterson, das 12 regras para a vida, né? É cuidar de si como se você cuidasse do seu filho, né? Olha. Que é uma das pessoas que você mais ama no mundo. Você dá vida pelo filho. Mas você dá vida por você, né? Exato. Então, acho que é uma mudança e muito legal essa colocação de vocês. Porque a gente dá vida pelos filhos. Mas o quanto a gente está disposta a dar vida por si mesmo. Agora, tem outra questão que até o Denis Xavier, que já teve aqui no podcast, ele comentou, todo dia ele faz de manhã um aforisma, né? Então, é uma reflexão embasada pela filosofia, né? E ele comentou uma coisa que eu achei muito interessante, que é, por exemplo, uma mãe que acha lindo o filho ler. Mas essa mãe para ler e dá o exemplo para o filho que ela está lendo, que está estudando. Então, muitas vezes, tá aí, né? Eu tô me cuidando, eu quero que meu filho se cuide. Eu tô me cuidando? Eu mostro para ele que eu tô me cuidando? E aí é interessante porque, geralmente, quando a mulher tem filhos, eu preciso fazer justamente esse caminho para ela entender a importância dela se cuidar e dela se priorizar. Para ela não entender isso como um egoísmo, você se cuidando, você vai estar ensinando o seu filho a ele se cuidar também. Você colocando limites saudáveis nos relacionamentos, você vai estar ensinando o seu filho a colocar limites saudáveis também. Isso vai ser muito importante para ele. Então, precisa começar por você, porque a criança observa, ela aprende com a observação, ela aprende com a repetição. Né? Então, esse é um ponto. A questão da mulher precisar acionar uma rede de apoio, infelizmente, a gente tem questões sociais, que às vezes ela não tem uma rede de apoio. Às vezes, historicamente, as pessoas não se mostraram confiáveis para ela e ela tem dificuldade de confiar, porque o histórico, às vezes, de uma relação familiar com os próprios pais ou com outros parceiros, outras parceiras, ela não conseguiu... as pessoas não foram confiáveis, quebraram a confiança mesmo dela e ela tem dificuldade de confiar na rede de apoio novamente. Ela tem dificuldade de se permitir ser ajudada,
Porque ela tem uma autocobrança de que eu preciso dar conta de tudo. E se eu delegar alguma coisa, eu vou estar sendo uma mãe ruim, uma esposa ruim, uma funcionária ruim. Então, eu preciso dar conta. E é muito difícil ela entender que esse delegar não é uma fraqueza. Muitas vezes é uma necessidade. E ela está optando por ela. Isso não é um problema. E aí, quando eu finalmente consigo confiar nessa rede de apoio para passar, a mulher tem muita questão do controle. Porque a segurança dela, muitas vezes, está no controle. O que gera ansiedade. Que pode gerar depressão, com uma frustração. Mas aí, quando eu abro mão do controle, aquela outra pessoa não vai fazer igual você. E aí é um trabalho de aceitação, né? O seu marido não vai lidar com o seu filho, às vezes diante de uma birra, como você lidaria. E tudo bem. É importante que seu filho aprenda a se relacionar com o pai dele também. E é importante que o seu marido aprenda a lidar com o seu filho. Ou até, a gente brinca, né, com a questão do mercado. Às vezes eu prefiro ir, apesar de ser uma carga, porque eu sei a marca das coisas, eu sei o que eu gosto de comprar. E outro dia até postei no Instagram, né? Falei pro Daniel, precisa comprar amaciante de roupa, pra lavar roupa. Aí ele chegou com sabão líquido pra lavar roupa. Ué, tudo a mesma coisa. Pra mim é tudo a mesma coisa. Eu tinha sabão em casa, eu precisava da amaciante. Mas se ele não começar a lavar roupa, ele não sabe também o que é cada coisa. Se você não deixar ele lavar roupa, ele não vai saber o que é cada coisa. E aí também tem a divisão de tarefas dentro de casa, né? Mas é isso. Às vezes a gente abre mão do controle. Tem outro meme também. É que tem muitos memes disso, né? Mas tô tranquila em casa e esqueci que meu marido tá no mercado. Ela vai correr pro celular, tem um monte de mensagem, tipo, de foto, né? É isso, é aquilo. Então, é uma carga mental invisível isso. Né? Ou até, o que precisa comprar no mercado, o que vai fazer de comida, são coisas simples, mas que no dia a dia da mulher, que ela já trabalha, ela já pensa na casa, ela já pensa na família, ela pensa também em cuidar dessa relação que precisa da energia dela, às vezes pensa nos filhos. É um acúmulo de coisas. Hoje, já se tem começado a estruturar, então, uma nova síndrome, talvez, um novo diagnóstico, relacionado a esse esgotamento, né? A gente não pode falar que existe burnout fora do ambiente de trabalho, porque é o esgotamento relacionado ao trabalho. Então, por definição, ele está atrelado ao trabalho. Mas, e se fosse um esgotamento atrelado a atividades? Sim. Né? Então, hoje a gente já vê muitas mulheres que estão em esgotamento. Esse próprio estudo usa esse nome, né? Esgotados, estão em esgotamento dentro de casa. E aí onde você vai descansar se você está esgotado dentro de casa, né? Exatamente. E aí você soma esse esgotamento, toda essa demanda domiciliar, familiar, mais o trabalho. Então não tem como separar, é tudo junto. Então, e aí é importante a gente falar que a mulher, ela tem uma característica, ela vai fazendo. Ela é multitarefas. E nós, homens, somos mais devagar. Que bom que você usou essa palavra. Eu ia falar. Mais devagar. É a palavra, né? Eu acho que a mulher é acelerada e o homem é devagar. E a gente precisa acertar o passo. A mulher precisa dar um passinho para trás para o homem poder dar um passinho para frente. E a gente, então, também assumimos as nossas responsabilidades. Você falou uma situação do Daniel, eu vou falar uma minha. Minha esposa estava, a Ângela, mãe de vocês, a gente ia receber algumas pessoas em casa para o almoço. E ela tinha saído e me ligou dizendo, olha, acende o fogão para ir esquentando, acende o forno. E aí, como é que acende o forno? Eu não sabia acender o forno. Por quê? Sempre ela faz. E antes dela, sua mãe fazia. E quando eu morava sozinho, eu não fazia também. Então, eu tenho essa dificuldade na cozinha, uma inabilidade na cozinha enorme. E a mulher, às vezes, ela precisa pegar demandas para fazer a casa funcionar. E para o homem também fica confortável deixar que ela faça essas demandas. Exatamente. Só que daí, no fim do dia, ela chega esgotada, cansada, e aí o homem, às vezes, reclama de que, mas ela não está disponível para mim. Isso. Exato. Também tem essa questão. E ainda tem essa demanda toda, né? E aí é importante, então, uma sugestão, é que a mulher dê a recomendação explícita para o homem
de como ele pode ajudá-la. Então, acho que esse é o ponto. Porque ela, a comunicação. muitas vezes, a comunicação, porque ela vai fazendo. E ela está esgotada, muitas vezes até ela faz exausta, mas ela faz. Mas ela não pede ajuda. Muitas vezes achando que ele devia imaginar que eu gostaria da ajuda. Ele deveria ter proatividade para Mas isso. não tem. Mas não tem. Então, precisamos que a mulher também nos ajude a que possamos ajudá-la. Por isso que a gente precisa desse olhar de cuidar-se e ser cuidada. Nós precisamos buscar esse equilíbrio. A mulher ela precisa se permitir ser cuidada. E essa paciente ela exteriorizou toda a sua necessidade de minimamente ser ouvida e, como você usou a expressão, não ser julgada. Porque muitas vezes, e no caso dela era ansiedade, a mulher é julgada como uma pessoa fraca, que você não deve se entregar para a doença. Então, isso vem de um preconceito com relação aos transtornos mentais. Isso começa, na verdade, desde o início do estudo da psiquiatria, né? Se a gente voltar muito tempo, então a psiquiatria começa estudando as histéricas, né? Uhum. Que eram mulheres que... Freud antes, começa. né? Antes, Mesmer, né? Com a hipnose, ele começa a estudar as mulheres que, por serem muito reprimidas, de alguma forma, externalizavam de forma física algum transtorno. Então, mutismo, então ficava quieta, depressão, de alguma forma tinha alguma coisa acontecendo ali por conta da carga, que naquela época era pior ainda. Uhum. Então, já começa desde aquela época com algum problema que a gente não está conseguindo lidar ainda com esse problema. E aí a gente vem para os transtornos mentais que acometem as mulheres. Como você mencionou, nesse estudo, a maioria das pessoas com transtornos mentais eram mulheres. Esse estudo Esgotadas, que é um trabalho jornalístico, não tem o objetivo de ser um trabalho científico, mas é um trabalho jornalístico de informação. Nesse estudo, eles apontaram 35% das mulheres com ansiedade, 17% das mulheres com depressão, 7% das mulheres com transtorno do pânico, 7% transtorno do pânico e 3% com transtorno alimentar. Então, olha a variedade de condições que comprometem a saúde mental, muitas vezes, inclusive, levando a um quadro de incapacidade de desempenhar as suas funções. Hoje nós estamos batendo aí recordes e recordes de afastamentos do trabalho por conta dos transtornos mentais e certamente as mulheres são muito acometidas também no ambiente de trabalho, incapacitadas por transtornos de ansiedade, depressão e tantos outros por conta desse elevado índice de transtorno mental na mulher. Inclusive, transtornos mentais que também podem gerar a médio e longo prazo transtornos físicos, né? Então, esse mês saiu um estudo bem grande no JAMA que traz, eu acho que eu mandei para você até, o quanto a ansiedade aumenta o índice de DAC, né? De doença arterial coronariana. Então, sendo o principal fator de risco para infarto. Isso. E aí um ponto também importante, já que estamos falando da saúde da mulher, vamos falar da saúde cardiovascular da mulher, que o infarto da mulher ela se manifesta de um modo diferente. É de uma maneira, muitas vezes, atípica. Não é aquela clássica dor no peito, com irradiação característica. A mulher pode ter sintomas como, por exemplo, enjoo, tontura, cansaço, dor na mandíbula, falta de ar, dor na mandíbula e ser infarto. Eu lembro de uma paciente que eu atendi na emergência, eu fui de ambulância até a casa dela. Ela tinha um desconforto no peito, mas normalmente o paciente com infarto ele tem uma característica, ele fica quietinho. E essa era uma mulher de 40 anos, e ela ficava se contorcendo de dor, de um lado para outro na cama. Então, quando eu observei isso, eu falei, isso não está com cara de infarto.
Mas vamos fazer o eletro. Quando eu fiz o eletro, um infarto na parede anterior, um infarto enorme. Na frente do coração, né? Na parede anterior do coração é a parede mais importante, a maior parede do coração. Então, mostrando toda essa característica atípica de manifestação da doença coronária na mulher. E quando a gente fala de saúde mental da mulher, a gente tem questões hormonais da mulher que também tem um impacto que significativo. Ora protegem, ora pioram, né? Exato. Então, a mulher até a menopausa, ela tem a proteção hormonal para doença cardiovascular, mas tem prejuízos na sua saúde mental com os ciclos. Exato, os ciclos, a questão da TPM, né, que é uma realidade para muitas mulheres, e aí isso compromete, inclusive, o dia a dia da mulher. Porque às vezes com isso até, e aí a gente até fez um episódio falando da saúde da mulher nesse sentido, né? Mas algumas mulheres vão ter dores mais crônicas por conta disso, de endometriose, né? Essas coisas. Fibromialgia, as cólicas, e com a cólica às vezes vem uma enxaqueca, vem dor lombar. Então, isso também vai impactando a saúde mental no sentido da pessoa ficar mais irritada, porque uma pessoa com dor, ela fica irritada, ou cai a produtividade dela, e isso tem um impacto às vezes na autoestima. Além do ciclo normal, tem a gestação, que é um impacto significativo nos hormônios e na saúde mental também, o puerpério. Então, tem questões hormonais que vão impactar de forma direta a saúde mental, como ela lida com as situações, as emoções, a intensidade dessas emoções também. Agora, outra coisa que eu acho muito interessante, voltando um pouquinho no que você falou, é muito comum que essa mulher que chega com uma apresentação não típica de infarto, que ela seja taxada como ansiedade. Exatamente. Justamente voltando até nessa questão das histéricas de Freud, né? Isso. Então, isso daí é a mulher dando piti. Invalidando Invalidando a emoção, a dor, o sintoma, tudo, né? E o infarto. Uhum. Exatamente. E eu tive um caso na família. Uma tia que teve um desconforto no peito, e aí foi pro pronto-socorro e o diagnóstico foi de ansiedade. E ela fez um eletro no pronto-socorro. E aí, depois ela me mandou o eletro e falou, esse eletro está alterado. Já estava infartando. E ela já estava com uma isquemia no coração, que depois precisou fazer uma angioplastia. Então, é exatamente isso. Quer dizer, todo um pré-julgamento, preconceituoso, inclusive, do médico, quando vai atender uma mulher que já joga para uma questão, muitas vezes, emocional, quando tem um aspecto físico, e também o emocional precisa ser cuidado e olhado com muita atenção. E tem alguns transtornos que eles só aparecem na mulher, como o transtorno disfórico pré-menstrual, que ele acontece durante o ciclo, então ele acontece na TPM, mas ele é um transtorno pelo nível de prejuízo e comprometimento que ela tem. E tem tratamento. Isso. E tem tratamento. Tem a depressão pós-parto. E quantas mulheres eu já atendi que elas falaram, Marina, eu acho que na época não percebi, mas às vezes conversando depois de um tempo, eu acho que eu tive depressão pós-parto. Tem o baby blues, Uhum. que também não é depressão pós-parto, mas é esse momento de queda dos níveis hormonais em que a mulher fica mais deprimida, mas não é depressiva. Uhum. Mas isso acontece só com a mulher, por exemplo. Só com a mulher? Exatamente. É muito bem observado isso. Pode falar. Outro que é mais... Eu não sei se eu posso falar isso, porque eu não lembro o dado estatístico exato do DSM. Mas que eu imagino, os transtornos alimentares devem ser mais comuns em mulheres do que em homens. Isso tem muito a ver com autoestima, pressão estética, que é uma questão... Acontece com os homens? Sim, mas culturalmente é muito mais forte para as mulheres. Hoje, com o aumento do mercado fitness, acho que provavelmente deve ter aumentado, mas não existe. Nos homens. Eu não tenho um dado sobre isso, eu não estudei sobre isso, nesse aspecto, mas imagino que deve estar sendo mais frequente também. Em homens. E nas mulheres também. A pressão, né, por aquele corpo que foge muito do natural, que é um corpo com
hormônio. E aí também a gente até já falou um pouco sobre isso, mas dos prejuízos, às vezes, desses outros hormônios pela pressão estética de ter uma aparência que foge do normal. E aí entram as cirurgias plásticas e os riscos. E aí cada vez mais procedimentos estéticos e mais e mais. E a gente não sabe a longo prazo quais são os prejuízos também, né? De todas essas substâncias no corpo. Algumas a gente já sabe. O transtorno nem dismórfico, né? Também é mais comum em mulheres. Então, esse sim está relacionado diretamente à imagem corporal. A imagem. Eu queria ouvir de vocês, na experiência clínica, na prática de vocês, como é que vocês percebem a questão da saúde mental das mulheres, o quanto elas procuram por ajuda e os principais diagnósticos que vocês veem na prática. Uma coisa que não dá para negar é que é enviesado o olhar. Porque a mulher procura mais ajuda. Ela tem facilidade de pedir ajuda nesse sentido. O homem, por diversas questões, eu acho que ele procura menos a ajuda do psiquiatra, por exemplo. Aliás, o homem, com frequência, quando ele vem na consulta, quem agendou foi a mulher. Sim, sim. Ou quem pediu para ele agendar. E o homem, quando vai fazer terapia, não é raro também ter sido um ultimato ali da mulher. E a mulher já tem um ar mais preventivo, né? Procura quando já percebe que as coisas podem estar dando errado. Eu acho que... Então, por ser procurar, elas procuram mais, isso sem dúvida. Tanto que elas vivem mais. Tanto que elas vivem mais. Exatamente. Isso não só com a parte da saúde mental, da saúde física geral. também, né? Também. Então, a mulher faz o Papa Nicolau todo ano, ela faz a mamografia quando necessário, ela faz colonoscopia quando necessário. Agora, fala para um homem fazer colonoscopia. Já tem uma barreira cultural já, né? E esse fator da mulher agendar para o homem é outro ponto da sobrecarga mental dela. Além de cuidar da minha saúde, eu tenho que me preocupar com a saúde do meu marido, porque ele também não se preocupa com a saúde dele. Exatamente. E aí, você falou da experiência. Um ponto da minha experiência que é muito frequente é o quanto os relacionamentos impactam na saúde mental da mulher. E impactam bastante, né? Infelizmente, não sei se eu posso afirmar isso, mas eu acho que quase metade dos relacionamentos não são relacionamentos saudáveis. E lógico que tem graus aí, né? Às vezes é um ajuste de comunicação e a gente consegue endireitar aquela relação e ela se sente ouvida e ela se sente acolhida. Até porque não tem relacionamento perfeito, né? Exato. Todo relacionamento vai passar por momentos precisar de difíceis. alinhamentos e desafios. Mas uma coisa que impacta bastante, com certeza, é o relacionamento não saudável. Nem sempre é um relacionamento abusivo. Às vezes é se relacionar com uma pessoa que também não tá bem emocionalmente. Pode não ser um relacionamento saudável. E aí eu costumo falar para alguns pacientes que eu entendo os dois lados da moeda. Eu entendo o lado da pessoa que está em sofrimento, com um transtorno, e eu ajudo justamente, trabalho nessa parte para ela melhorar. Mas eu entendo também que não é fácil se relacionar com alguém com transtorno, com alguém em sofrimento. Porque essa pessoa não vai conseguir dar energia que às vezes o outro precisa, né? Cada um tem suas necessidades. Então, esse é um grande fator, relacionamentos. E outro é justamente a parte da autoestima. E é interessante que não costuma vir como a queixa central. Tem outros problemas acontecendo que podem até ser em decorrência da baixa autoestima. Mas ela não vem buscar ajuda por isso. E isso é interessante, como os pacientes procuram por ajuda. No meu caso, as pacientes vêm por sintomas cardiológicos. Uma palpitação, um desconforto no peito, uma dificuldade para respirar, às vezes uma elevação momentânea da pressão arterial, muito característico da ansiedade. Mas ela não vem procurar por conta da ansiedade, não é, na visão dela não seria esse o diagnóstico. Assim como a questão da autoestima. Muitas vezes ela manifesta sintomas em que toda a origem do problema é na autoestima, mas não é a queixa principal. E aí a importância do
acolher, do ouvir com atenção, para você chegar no diagnóstico, vamos dizer, primário que está originando toda a Porque quando a gente dificuldade. fala das crenças centrais, tem as crenças de desvalor, desamor, e aí vão muito em confronto com questões de autoestima, né? A visão negativa dela mesma. E você, Henrique, quais são os diagnósticos mais comuns aí na sua prática com as mulheres? Acho que ansiedade e depressão, né? E é o que o estudo que eu trouxe no início traz mesmo, né? Porque também, se o Brasil é recordista em ansiedade, Mas, vai mais ser o que... prevalente, E a né? mulher busca mais ajuda, é o que vai mais Vai aparecer aparecer. mais. mas também eu acho que exaustão no trabalho também é muito comum na mulher, mas acho que ela busca mais ajuda. Então o homem exausto, você vê que ele precisa estar sofrendo muito mais para buscar ajuda, a mulher busca antes. Uhum. E agora, até recebi uma sugestão de uma ouvinte nossa que fala um pouco mais sobre o efeito colateral dos antidepressivos na libido da mulher. Então, parece que esse efeito colateral é bastante significativo na mulher, né? É um tema complexo. Porque a libido da mulher é muito diferente do homem, né? Então, para o homem ter uma relação sexual é muito mais fácil do que para a mulher. Fisiologicamente. Fisiologicamente, mas cognitivamente também. O desejo sexual da mulher ele começa muito antes. O do homem é muito mais imediato. O da mulher começa de manhã. Do homem é só no momento da relação, né? E a mulher tem outras coisas que ela usa que também atrapalham muito no libido. Por exemplo, os anticoncepcionais. Então, muitas vezes, a mulher se queixa por conta do antidepressivo, e os que causam isso geralmente são os inibidores seletivos da recaptação da serotonina e os duais. Então, os inibidores seletivos a sertralina, fluoxetina, escitalopram, citalopram, fluvoxamina e paroxetina. Paroxetina é disparada que mais piora o libido. Os duais, desvenlafaxina, venlafaxina e duloxetina. Esses são os mais comuns usados. Tem um ou outro a mais aí, mas são os mais comuns que podem a gente causar, né? que podem causar. Mas a gente tem opções que também não causam. Então, a vilazidona, a bupropiona, a vortioxetina, esses interferem muito menos. E a fluvoxamina, ela é um antidepressivo que eu já falei o nome dela, mas que dentre eles é o que menos causa. Então, muitas vezes eu faço a alteração para esses, para tentar fazer esse manejo, mas a mulher está tomando o anticoncepcional, ela tem um DIU hormonal, e eu percebo que também, eu não sou especialista no assunto, mas que também diminui essa questão. Outra questão é, se o relacionamento não tá bom, não vai ter libido. Exatamente. Acho que esse é um ponto importante para a gente Que a gente está falando de mencionar. toda essa carga também, vai impactar. Isso, a Marina já falou que muitas vezes a questão da saúde mental da mulher é fortemente impactada pelo relacionamento. E particularmente nessa questão do interesse sexual da mulher, se o relacionamento não estiver legal, não vai ser um efeito colateral apenas do antidepressivo. É o efeito colateral de um mau relacionamento É um conjugal. sintoma de É um um sintoma. relacionamento que não tá legal. Exatamente. Outra coisa é alinhar expectativas e realidade, né? Então, eu sempre pergunto, mas o que você acha que é normal? Qual que seria o libido normal que você acha? Ou Que é normal pra você. Qual que é o normal para você? Outra coisa é, a mulher nunca mais vai ter o mesmo libido que ela teve aos 17, 20 anos. Né? Vai cair. Depois da menopausa, cai mais ainda. Então tem todas essas variáveis. É muito mais complexo do que só o antidepressivo. Isso. Mas o Precisa antidepressivo, de uma sim. paciência ali também, às vezes, da parceria ali, Sim. entender todo esse processo. Então, também entender o que está diminuído. É o desejo? Então, o que é o desejo? É procurar? É querer ter uma relação? Ou não? É durante a relação ter lubrificação? É outra questão. Ou não? É na relação ter orgasmo? Que é outra questão ainda.
os antidepressivos, eles principalmente tiram ou demoram, ou transformam o caminho até o orgasmo em mais longo, né? Demora mais, é mais difícil atingir esse ponto. Mas eles também podem atuar nos outros. Então, assim como deixa boca seca, olho seco, pode deixar também a parte sexual mais ressecada. Então, pode ser outra questão que o antidepressivo pode causar. Mas também pode diminuir o desejo, a vontade de ter uma relação sexual. Tudo isso ele pode causar sim. Isso aí tem manejo do Cada tipo um de vai ter um manejo medicamentos diferente. e tal para a gente tentar resolver essa questão. E é importante até quebrar esse tabu e incentivar as mulheres a falarem sobre isso com seus médicos, né? Então, esse é um item que sempre está lá na anamnese. Eu sempre pergunto sobre isso. E aí eu percebo que muitas mulheres se surpreendem porque não é um item comum de médicos abordarem. Ainda mais um médico homem que é psiquiatra, não é nem o ginecologista dela, talvez aborde isso. Mas clínico, cardiologista, muitas vezes não vai abordar. E a diminuição do desejo sexual também é um sintoma de depressão. Perfeito. Pode ser. Perfeito. E aí, quando a gente trata a depressão e melhora, apesar de estar usando um antidepressivo que piore isso, pode ser que melhore. A ansiedade Por também melhorar diminui. o quadro. Por melhorar o quadro. A ansiedade também diminui o desejo sexual. Transtorno do estresse pós-traumático também diminui. A maioria dos transtornos psiquiátricos podem diminuir, sim. Existe um em específico que aumenta, que é o quadro de mania. Então, mas aumenta de forma patológica. A hipersexualização. Hipersexualização. E o cansaço, o esgotamento, estamos falando das mulheres esgotadas, o cansaço, o esgotamento também compromete. Com certeza. Agora, tem uma outra questão que é muito mais comum na mulher do que no homem, que aí você pode falar com muito mais propriedade, que é a codependência, né? Então, não é um transtorno, mas é uma situação relacionada à saúde mental que esgota também, né? Sem dúvida. E eu acho que acaba virando um transtorno, porque gera sofrimento, prejuízo, desconforto para a mulher. A gente teve aqui com a Alessandra Dil, no episódio com a Alessandra Dil e com o Rogério Bustos, também foi abordado isso, né? Em que a mulher, ela mantém o relacionamento apesar do homem ser dependente químico. O homem abandona. Olha só. Então, também por isso temos muito mais mulheres codependentes do que homens, né? Depois eu vou falar sobre abandono. Então, mas primeiro me fala um pouquinho melhor o que é a codependência. Então, a codependência é quando a mulher que tem um familiar com transtorno de uso de substância, ela passa a viver em função do transtorno desse familiar. E a substância pode ser álcool? Pode ser álcool, qualquer substância. Eu já tive uma mãe que era codependente e o filho era usuário de anabolizantes. Mas isso, de novo, pode acontecer com homens também, mas é muito mais comum nas mulheres. Exato. Né? Exatamente. E então é esse controle que a mulher acaba tentando ter para, de alguma maneira, evitar o uso de substâncias. E isso gera um prejuízo enorme na vida da mulher. Então, muitas vezes ela se submete a coisas que não precisaria, porque se eu fizer isso, acho que ele não vai beber. Ou o contrário, ela se sente culpada. Porque aí o familiar, principalmente o homem alcoólico, ele culpa a mulher. Eu fui beber porque você brigou comigo, fui beber porque você me chateou, me aborreceu. E é muito comum na violência também ele fazer isso, né? Tá vendo o que você faz comigo? Depois de ter batido nela. O que você faz eu fazer. Exato. Então, então a gente precisa desse olhar mesmo, né? E a mulher sofre muito com isso. E às vezes acaba se isolando também, né? Porque se ele acaba consumindo mais álcool, por exemplo, em eventos sociais, ela prefere se isolar para não ter esse acesso. Exatamente. Ou por constrangimento, né? Eu sei que eu vou passar vergonha se levar ele. Mas também, em muitos casos, fala assim, eu vou trazer então para casa a droga. Porque daí ele consome aqui em casa, pelo menos ele tá junto comigo, não some. Então é comum a mulher comprar o álcool pro marido nesse sentido da codependência. Que é uma atitude facilitadora. Eu já ouvi a expressão de uma mulher
que o marido tinha a doença do alcoolismo, e ela falou para ele, por que você não bebe como o seu amigo que toma um copinho de cerveja e tudo bem? Ele não pode fazer isso, porque ele não tem o controle, né? Então, tudo isso faz parte da codependência. E eu aprendi nos grupos anônimos de familiares de dependentes os 3 Cs para a recuperação da codependência. É importante que a mulher entenda que ela não é culpada pela doença do familiar, que ela não tem o controle sobre a vida dele e que não está na mão dela a cura do transtorno. Então, esses 3 Cs da codependência são muito importantes para que a mulher tenha condições de fazer um cuidado com ela mesma, um autocuidado para abrir mão dessa codependência. Outra coisa que é importante a gente falar é que a recaída ela faz parte do transtorno, é um sintoma do transtorno por uso de substâncias. A questão, muitas vezes, não é nem se vai recair, mas é quando. E aí, tentar administrar isso. Agora, não é porque faz parte que vai ser normalizado. Que não vai ter consequências. Exato. E aí é importante você mencionar isso, porque a gente tem que olhar os 2 lados. O lado do dependente, que, como você falou, a recaída faz parte da doença, mas o lado da família, que tinha toda uma expectativa de que agora, dessa vez, é para valer e que não vai ter mais recaída. E quando tem uma recaída, isso é um sofrimento enorme para a família. Então, a gente também precisa desse olhar para os 2 lados. E uma queixa, muitas vezes, do dependente é a falta de confiança da esposa, por exemplo, na recuperação. Mas essa falta de confiança vem exatamente da insegurança produzida pelas recaídas sucessivas. Até porque a confiança ela é conquistada, né? Exatamente. E aí, o principal fator aí da confiança é a mudança, a transformação do estilo de vida. Mudança do estilo de vida, é o foco na recuperação, é priorizar a recuperação. Então, não basta, no caso do alcoolismo, não basta parar de beber. Ele tem que caminhar na direção da sobriedade, mas de uma transformação do estilo de vida. Por isso, os grupos anônimos ajudam muito nisso, porque ele dá um passo a passo, uma metodologia eficaz que ajuda pessoas no mundo inteiro a se recuperarem da doença do alcoolismo. E a mulher que tem essa doença das dependências químicas de forma geral, né? Mas o alcoolismo tem aumentado, né? O número de mulheres com dependência por álcool. Isso, muito bom você tocar nesse assunto. É exatamente isso que você falou. Hoje, o número de mulheres que estão sofrendo com a doença do alcoolismo tem aumentado, sim. A gente sabe que, estatisticamente, ainda os homens sofrem mais com o transtorno de uso de substâncias e de alcoolismo também, mas as mulheres têm sofrido muito também, tem aumentado muito o número de mulheres, e a gente tem percebido também uma busca maior por ajuda. E existem grupos anônimos de mulheres dependentes de álcool, tem particularmente o Colcha de Retalhos, que é um grupo específico de mulheres que sofrem com o transtorno do uso de álcool. E é maravilhoso, simplesmente um grupo maravilhoso. Eu já estive com elas, fui fazer uma palestra para elas sobre a doença do alcoolismo, e que grupo sensacional. Então, você, mulher que sofre com a doença do alcoolismo, peça ajuda. Tem grupos específicos de ajuda mútua femininos para estender a mão, acolher você e te mostrar um caminho de recuperação da doença do alcoolismo. A gente tem um episódio aqui com o Gilson, né, que contou essa trajetória dele também. Foi super interessante. Exatamente. E Marina, só por que você queria falar de abandono? Outro fator que influencia a saúde mental das mulheres, porque eu falei do pai ali na paternidade abandonar e a mulher ser uma mãe solo. Mas essa criança abandonada, ela vai ter marcas para o resto da vida. E como eu atendo mais mulheres, eu acabo atendendo mais mulheres que foram abandonadas e como isso realmente deixa marcas. Eu acho que
algumas coisas, e aí não é a psicologia dizendo, é a Marina, com base na minha experiência mesmo, no que eu observo, algumas situações que acontecem na nossa vida, a gente consegue seguir em frente, a gente consegue ter resiliência, outras são um desafio maior e outras vão deixar a cicatriz mesmo. Você nunca vai acontecer. Você nunca vai esquecer que aquilo aconteceu. E você vai precisar trabalhar para ressignificar muita coisa. Só que um abandono é um abandono. É lógico que para a criança às vezes vem a culpa do abandono. Isso a gente consegue ressignificar, porque a responsabilidade é do adulto que abandonou. E não tinha nada que a criança fizesse que ia fazer o adulto ter um comportamento criança, diferente. Né? Muitas vezes para parceira mesmo, né? Também. Que foi abandonada. Essa mãe que Exato. Mãe então, começa na infância, um abandono na infância. Depois, às vezes, essa mãe que foi abandonada é um abandono. E aí dificulta o quê? Ela confiar de novo. Mas muitas vezes ela se sente culpada, né? E ela eu se que sente fui culpada. culpado por isso. E não é. É a falta de responsabilidade do parceiro, porque uma vez que vocês geraram um filho, a responsabilidade deveria ser igual para os dois, né? De criar aquela criança. E a responsabilidade... Aí tem outro abandono, que é o financeiro. A falta de pagar pensão já foi ou é separado, né? Ou teve um abandono real. E aí depois você vai tentar uma pensão para a criança ter ali uma questão financeira. E aí tem o abandono nesse sentido também. Tem o abandono emocional. Às vezes os pais ainda são casados. Ainda são um casal. Mas ou um já abandonou o outro e a criança, o adolescente, o filho percebe esse abandono emocional do tipo, eles só estão juntos. Eles só moram na mesma casa, às vezes eles nem dormem mais juntos. E o filho ali, ele percebe essa situação, né? Ou o abandono emocional dos pais com o filho, né? Da falta de carinho, a falta de afeto, a falta de cuidado, a falta de proteção. Tudo isso vão gerar marcas. E marcas, muitas vezes, que vão influenciar na baixa autoestima da pessoa, por ela se achar culpada por coisas que ela não tem culpa. Então, isso também influencia o abandono e a rejeição, porque aí vem junto, é uma emoção que geralmente as pessoas, elas vão, até na terapia ali, elas falam juntos. Eu acho que eu tenho uma questão com abandono e rejeição. E aí a rejeição pode ser também em nível de abandono, mas pode ser em questão de crítica. E aí começa a ficar mais difícil os relacionamentos, porque a pessoa vai te dar um feedback no trabalho, aí eu me sinto rejeitada, porque eu tive um histórico na minha vida e vem à tona essa questão quando alguém me dá um feedback negativo. E a gente vai precisar trabalhar tudo isso para a pessoa entender. Nem toda crítica é uma rejeição. Às vezes a forma que a pessoa fala diz sobre ela, não é sobre você. Às vezes você também precisa reconhecer os seus erros e assumir a responsabilidade, pedir perdão. E nem toda rejeição é abandono. Nem toda crítica vai gerar um abandono, que esse é o grande medo, né? O grande medo de quem já foi abandonado é ter um novo abandono. Então tem todas essas questões que influenciam, tem impacto direto na saúde mental, principalmente da mulher, porque é o que eu mais atendo, mas do homem também. Eu acho muito importante essa colocação, mostrando a relevância, a importância, a necessidade das mulheres fazerem psicoterapia. E muitos dos traumas vêm lá da infância, como você mesmo mencionou, de questões de abandono, de desamparo, de rejeição, de desamor. E aí a gente tem que fazer esse olhar para essa... Muitas vezes é uma prisão que a mulher vive de traumas do passado. Muitas vezes violência, abusos que ela traz e vai manifestar como um transtorno mental na vida adulta, assim. E a gente precisa fazer esse olhar lá no passado, ressignificar isso para que ela possa seguir em frente de uma maneira saudável, resiliente, mas tem que buscar esse olhar lá atrás, porque muitas vezes ela traz como se fosse um cativeiro, né, de problemas que ela vivenciou na infância. E até o abandono emocional, que às vezes ainda continua a relação, ele é mais subjetivo. Porque às vezes é isso, são pais que tiveram uma criação mais fria, com menos afeto, e eles não deram afeto. E aí não é
por maldade, não é porque não ama, é que às vezes não sabe como comunicar esse amor. Então, na vida adulta, a gente consegue também ressignificar isso, porque a criança, ela não consegue, ela não tem maturidade emocional para isso, mas o adulto consegue. Entender que existem formas de amor, com os pais, com o parceiro da mesma forma, né? Ah, não, ele não me ama, tá. Mas às vezes a forma dele demonstrar esse amor é diferente do que você precisa. E aí entra a comunicação, né? Então, nem tudo, às vezes, que é visto como abandono, de fato foi um abandono. Às vezes são só pessoas diferentes. Isso aí. Bem, então acho que ficou um pouquinho mais visível essa carga mental invisível, mas longe de esgotar o tema, né? Marina, quais são suas considerações finais em relação a isso? Muitas mulheres têm essa crença de que o autocuidado, se colocar em primeiro lugar, é egoísmo. Mas o que eu digo para elas é: você sendo a sua melhor versão para você, consequentemente você vai ser a sua melhor versão para quem está ao seu redor também. E aos companheiros, apoiem a mulher que está buscando cuidar da sua saúde mental. Porque às vezes vai envolver um investimento financeiro da família, como família. Apoie essa mulher. Vai envolver o tempo dela, que ela não vai estar nas atividades da casa, porque ela vai estar na terapia, porque ela vai estar na atividade física. Revezem. Fica com o filho, enquanto um vai, depois o outro vai. Apoie também a mulher que está buscando esse cuidado. Dr. Carlos? Olha, um episódio, eu posso dizer que gratificante, porque é um tema extremamente relevante, importante para a saúde mental das mulheres. E que bom que a gente pôde dar essa visibilidade, como você falou, porque as mulheres merecem todo o nosso respeito e o nosso cuidado. E para as mulheres que quiserem te encontrar, Marina, como que faz? Então, acho que eu não falei no início do episódio, né? Mas eu sou psicóloga. Você consegue me encontrar no meu Instagram, como Marina Costa Psi. Tem lá o link na bio, você pode me mandar mensagem pra gente conversar. Dr. Carlos? Dr. Carlos Henrique Costa, nas mídias sociais, Instagram, YouTube, Facebook. E eu sou o Dr. Henrique Trajano de Moraes Costa, médico. Minha área de atuação é saúde mental. As pessoas conseguem me encontrar como Dr. Henrique Trajano nas redes sociais. E hoje estivemos só entre costas. Isso aí. Falando das mulheres.